Feche os olhos, por gentileza, e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, estamos nessa segunda-feira, meu Deus, essa reunião. Meu Pai, que creio, meu Pai, que vai gerar muitas mudanças, transformações, vai gerar um renovo, vai gerar alegria, vai trazer esperança. Eu acredito, meu Deus, que trabalhos assim, meu Pai, vêm para acelerar processos, acelerar um tempo, meu Deus, que muitas vezes parece que está parado. Meu Deus, quantas coisas nós estamos plantando, meu Pai, nós queremos, meu Pai, nós queremos receber. Meu Deus, visita cada coração, meu Deus, ansioso, cada coração inquieto, cada coração temeroso, cada coração, meu Pai, que está desesperado, até mesmo, meu Deus, pensando em fazer loucuras na força do braço, tomando decisões por sentimentos. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visita cada coração, meu Pai, e venha acalmar. Acalma os corações, meu Deus. Dê paz, dê alegria. Meu Pai, coloca essa esperança, meu Deus. Coloca essa esperança, meu Pai. Coloca essa esperança, meu Deus, que essa pessoa seja tomada pela esperança, meu Pai, que vem do Senhor, do Deus da esperança, meu Deus. Meu Pai, que essa pessoa receba a esperança que vem do Deus da esperança. Aquele que manda, espere no Senhor. Aquele que te direciona, espere no Senhor. Aguarde no Senhor. Não. Nós não podemos ser como Saul, que movido pelas circunstâncias, vendo o exército, vendo toda aquela situação, gerando uma pressão, decidiu fazer aquilo que Samuel não tinha direcionado. Desobedecendo, não decidiu crer, decidiu fazer aquilo que não foi mandado. E nós precisamos somente esperar, aguardar o Senhor, porque o Senhor está trabalhando por nós. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ama, o Senhor é a nossa alegria, a nossa paz, é a nossa esperança, é o Senhor que nos motiva, é o Senhor, meu Pai, que controla desde o nosso dormir ao nosso acordar, que nos dá condição, meu Pai, para respirar, que nos dá boca para falar, que nos dá joelhos, mãos, braços, meu Pai, é o Senhor que sustenta tudo e a todos, meu Deus. O que pode ser grande demais? O que pode ser difícil demais? O que pode, meu Pai, ser impossível? Nada é impossível, nada é grande, nada é sobrenatural, meu Pai, porque se o Senhor estiver à frente, nada, meu Deus, vai, Senhor, chegar à nossa tenda. Nada, meu Pai, vai tomar a nossa família. Eu creio, meu Deus, no Senhor abrindo portas. Meu Deus, e que essa pessoa creia. E que toda essa inquietação, que todo esse medo, esse desespero, esse sentimento de tristeza, de angústia, até de incredulidade, esse espírito que se levantou para destruir, para matar, tomando mentes e corações, colocando essa vontade de parar, essa vontade de fraquejar, os planos de derrota, que todo espírito que se levantou, que veio para escravizar e destruir o futuro, destruir o mês, destruir o ano dessa pessoa, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Nós arrancamos isso da nossa vida. Não tem poder sobre nós. Repita, não tem poder sobre mim. Eu sou guiado por Deus, e é Ele que me sustenta, é Ele que me levanta, e Ele que me sustenta. Sim, meu Deus, é o Senhor, meu Pai, que está nos sustentando aqui. E o Senhor nos sustentou até aqui, meu Pai, o Senhor vai nos sustentar até o final. Nós cremos nisso. Meu Deus, tome o controle desse trabalho, tome o controle dessa reunião. Meu Deus, que os ouvidos estejam limpos, meu Pai, para ouvir a Tua palavra.
os olhos, meu Pai, fixados, meu Pai, no lugar certo. Meu Deus, o coração aberto. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, colocar essa humildade, meu Deus, a humildade para ouvir, para questionar, para analisar, meu Deus. Para se Senhor, reavaliar. Porque nós precisamos, meu Pai, reavaliar sempre. Se chegar, meu Pai, nós precisamos colocar na balança se realmente o que eu estou vivendo hoje é um teste ou um plantio. Quantos estão vivendo plantios, meu Pai, estão acreditando que é teste e nunca sai do teste? Quantos estão há anos, décadas, meu Pai, vivendo no mesmo jeito, tendo os mesmos problemas e não vence? Nós cremos, meu Pai, que existe um tempo determinado, meu Pai, nós entramos e nós saímos, meu Deus. Nós passamos. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, ainda que eu passe. Meu Deus, mesmo se for preciso tomar, meu Pai, desse cálice, meu Deus. Meu Pai, nós passamos, nós vivemos, porque o que manda é a sua vontade, meu Deus, e que cada um veja o que realmente o Senhor quer, meu Pai. E que possamos dar a condição, meu Deus, para não mais, meu Deus, atrasar os resultados. Eu acredito, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e que possamos, meu Pai, ter uma reunião poderosa, uma reunião renovadora, uma reunião de transformações, uma reunião de portas abertas, uma reunião, meu Pai, que venha liberar um favor, meu Deus, uma graça maior, uma motivação maior, meu Pai, através de decisões que eu estou tomando, que cada um está tomando, meu Deus, tomando para si a responsabilidade de saber, meu Deus, que nós chegamos ao problema, mas da mesma forma que nós chegamos a um problema, nós temos o poder de sair deste problema. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais. E nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado às suas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Então, se eu sou mais que vencedor, eu estou feliz. Eu não estou feliz? Eu estou indo na terceira semana. Você sabe o que é a terceira semana? Tem pessoas que não conseguem fazer isso em coisas básicas. E você já chegou na terceira semana. Fala para essa pessoa, parabéns. Você chegou na terceira semana. E segunda que vem, vou falar de novo parabéns para você, porque você vai chegar na quarta. Você vai chegar na quarta. E depois você vai chegar na quinta. E depois você vai chegar na sexta e na sétima. E daqui a pouco, eu vou estar finalizando meu ano com tudo aquilo que eu planejei. Todas as restaurações. O que você quer de restauração? Creia, já foi. Já peguei pela fé, já é meu. Qual é a palavra de hoje? Repita comigo, simplesmente fé. Simples. Fé. Fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não se vê. É fé. Não está falando algo espiritual, é algo, é fé. Eu acredito, mas quando você liga a sua fé em Deus, você tem tudo aquilo que Ele prometeu. Você se torna filho. Filho tem herança. Sente-se, por gentileza. Não, aí só a bispa tem esse nível de ter 3 cultos em um culto. Né? A gente começa um, depois o outro. Né? Isso você vê, né? O nível de informação e de conhecimento. Nível de revelação. Fé viva arranca poder e virtude do Senhor. Deus tem um futuro de paz e para você não tem um futuro de desastre. Você está alimentando o que no seu espírito? Você está alimentando coragem, fé? Você está alimentando poder? Você está alimentando generosidade? Você está se alimentando do quê? O que você está comendo ultimamente da palavra de Deus? Porque as Escrituras falam veementemente sobre a mudança da mente. E a mente ela só vai ser mudada através de um dia a dia contínuo, você batendo todos os dias no mesmo lugar. Todas as vezes que nós queremos estabelecer uma rotina nova,
o que você faz? Você se torna disciplinado. Então, todo dia você vai comer, você vai na academia, você vai se exercitar, você vai realizar um hábito que você quer colocar na sua vida, um hábito novo. Antigamente, né, eu tinha estabelecido um hábito, botei tal horário é isso, tal horário é isso, tal. Eu falei, não, eu preciso seguir esse cronograma. Esse horário é tal, esse horário é tal, esse horário é tal. Porque eu vi a necessidade de eu cumprir à risca horários. E não que eu não cumpra hoje, mas ali era os segundos, não podia passar um minuto. Porque eu precisava entender o que era uma disciplina rigorosa em relacionado ao tempo na minha vida. Eu paro um livro, eu começo outro, eu paro o outro, eu começo a Bíblia, eu pego isso e começo a ler, eu boto no programa, eu não saio do lugar, simplesmente porque eu decido. Eu quero ter uma vida grande, e para isso eu preciso estabelecer uma rotina grande, algo poderoso na minha vida. A mente chega sempre primeiro aos lugares. O corpo chega, depois isso significa que enquanto a sua mente não estiver, quando ela estiver no lugar errado, se alimentando das coisas erradas, crendo daquilo que é errado, você não vai tocar, você não vai viver e as coisas não vão acontecer. E é por isso que nós falamos tanto sobre o odre. O odre sempre tem que ser novo. A mente não pode ser rígida, porque quando chega uma palavra nova na sua vida, ela precisa ser uma palavra que vem para renovar, ela precisa chegar de maneira viva e eficaz. O que adianta a gente ler várias vezes os versículos, os capítulos, e eu simplesmente não me deixo ser renovado pela palavra? Eu não recebo como se fosse a primeira vez que eu estou ouvindo essa palavra. Porque se o Espírito está falando de novo, é porque Ele quer fazer. E é para você. O problema é que tem pessoas que simplesmente fecham a mente, fecham o coração e não ouvem mais nada. Uma palavra de cura chega e você acredita, é só mais uma palavra. Uma palavra de prosperidade chega e você acredita que é somente mais uma palavra de prosperidade. É algo aleatório. E eu não pego para mim, que isso é para mim. Essa palavra de renovo é para mim, essa palavra de abundância é para mim. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é aquele que tem todas as riquezas e prosperidades. Ele tem a força, Ele tem o poder, e Ele pode fazer grande e forte qualquer pessoa. E eu sou essa pessoa. Por que qualquer pessoa tem que ser o outro e não pode ser eu? Pergunta para essa pessoa, você é essa qualquer pessoa? O que ela respondeu? Então, o Senhor pode fazer grande e forte qualquer pessoa. Eu tenho que ser essa qualquer pessoa. Eu tenho que ser o representante de Deus nessa terra. Eu não quero saber o que o irmão do lado vai fazer, eu não quero saber o horário que ele chegou, eu não quero saber se ele quebrou ou não quebrou o propósito, eu não quero saber se ele tomou hoje a ceia ou não tomou. Eu estou falando de mim. É minha vida. E eu preciso acreditar que vai acontecer na minha vida. Davi disse, pereceria sem dúvida se não cresce que se veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Na amplificada, eu teria me desesperado se não tivesse acreditado que veria a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espere e confie com a confiança no Senhor. Seja forte e deixe seu coração tomar coragem. Sim, espere e confie no Senhor. Espera aí, o Senhor está falando o quê? Espere nele. Aquele que espera no Senhor renova suas forças. Aquele que espera, aquele que aguarda, aquele que confia, aquele que acredita, aquele que semeia, aquele que mesmo com lágrimas continua jogando as sementes. Aquele que não para no meio do caminho. Se eu falar vários nomes aqui, Davi, Abraão, Moisés, Noé,
e por assim vai, você vai lembrar o nome dele. O nome dele está escrito, a história dele também. Porque nós só lembramos daqueles que vão até o final. Se eu falo de nomes, outros nomes aleatórios, que não marcaram e não deixaram um legado, você não vai saber quem é. Porque nós só lembramos daquele que chega até o final, daqueles que começam, daqueles que entendem que eu começo, então o Senhor começou a boa obra, então aquele que começou ele vai terminar. Eu vou chegar até o final. E eu não sei qual é o final que você deseja, mas eu sei que o final que você deseja é pior do que o final que Deus deseja para você. O que o Senhor deseja para você é muito melhor do que o seu próprio final. Porque quando você pega em Hebreus 11, você vê lá, vários creram, mesmo sem ter sido, sem receber, porque o Senhor sabia que o final dele, Abraão não foi pai de multidões em vida, mas ele deixou um legado. Nós sabemos que o maior propósito, plantio da nossa vida é para a próxima geração. O Senhor quer que você deixe um legado. E você precisa acreditar que o que você está fazendo hoje, você pode não viver tudo o que você pedir, mas os seus filhos vão viver. A sua família vai viver. E tudo aquilo que você está buscando, você precisa crer que você vai viver, como Davi está falando, na terra dos vivos. Não vai ser depois, é aqui. Porque o Senhor fala, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu acredito nessa abundância, eu preciso acreditar, falar, eu acredito nessa abundância. Porque falar de vida é uma coisa, mas falar de vida é abundante, vida plena é outra coisa. Tem muitas pessoas que passam uma vida procurando ter uma vida, porque vivem a vida sobrevivendo, mas não vivendo. Porque vivem uma vida sempre tentando apagar os incêndios. Nunca estabelece uma rotina, nunca tem um padrão, nunca prioriza Deus. Porque existem as prioridades e a urgência. Se você vive pela urgência, você nunca vai viver nas prioridades. E Deus quer que você priorize Ele. Priorizar é colocar Ele em primeiro, porque a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então o Senhor quer que você priorize, o Senhor quer que você coloque em primeiro lugar algo na sua vida. E você só vai colocar isso em primeiro lugar quando você confiar e esperar no Senhor. É um hábito. O problema chega, eu espero no Senhor. A dificuldade chega, eu aguardo no Senhor. Eu não vou me desesperar, porque se eu tenho uma inquietação, eu coloco nele. Se eu tenho uma ansiedade, eu coloco nele. E eu sei que muitas pessoas são tomadas por uma ansiedade. Ou muito no passado, ou está muito no futuro, e nunca está na frequência certa. Nunca está vivendo hoje. Sabe que cada vez mais você está se desgastando. Você está vivendo uma ansiedade, um estresse desnecessário. Porque o mundo tem os seus meios, os seus remédios, as suas técnicas, mas nunca funciona. Quanto mais o mundo fala que regras, protocolos é o problema, mais o mundo também libera e deixa o mundo sem regras, sem protocolos, sem princípios, sem valores, e mais nós vemos uma geração se deprimindo, se medicando e se suicidando. É ou não é? Porque não existe um ser humano que pode viver sem regras. Nós temos regras. Você está num país que tem regras, tem leis. Você vive uma fé que exige regras e leis. E a primeira lei começa de dentro do seu coração. Guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Muitas pessoas têm perecido porque entram em desespero e ficam desesperadas. E tudo acaba em um ponto: a falta do acreditar. Se você acredita em coisas ruins,
virão para a sua vida as coisas ruins. Se você acredita em doença, virá para a sua vida doença. Se você acredita em perturbação, você vai viver uma vida perturbada. Se você acredita que você não é merecedor do seu salário, você pega o seu salário, pega aquilo que você vende, você não consegue guardar. Você precisa gastar tudo. Você não guarda nada, você não doa nada, você não ajuda ninguém e você vive na pressão. Eu li um livro recentemente que falava de uma pesquisa de vários americanos e lá falava de uma história de um homem, chamava Ted, e ele tinha muitos bens. Ele vendia muito, ele era muito bem sucedido. Mas ele, por ter tido uma vida muito difícil, muito complicada, muito escassa, faltar comida, faltar sapato, faltar muita coisa, ele adquiriu uma crença de escassez muito grande, uma crença de merecimento. E o que acontece? Ele sai antes do sol raiar e ele volta sempre depois do jantar. Mas tem 2 lanchas, ele tem 6 carros, ele tem 2 casas, 3 casas. Mas o que ele tem guardado é muito pouco, porque ele mesmo diz que a única maneira de eu trabalhar, e ele tem mais de 50 anos já, quase 50 anos, a única maneira dele trabalhar em alta performance é pelo medo. O medo de não ter, o medo de faltar. Na hora que a hipoteca chega, na hora que as dívidas chegam, na hora que os compromissos chegam. Então ele fala, eu não posso guardar. E eu sempre preciso viver assim, porque eu não aprendi a viver de outra maneira. Então tudo que ele tem, ele gasta, ele compra. Ele passou uma infância toda vendo os pais gastando o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro em compras, em viagens, em situações, e ele nunca aprendeu a guardar e sempre viveu nessa pressão. Porque ele não acreditou que aquilo era para ele. E se eu aqui não acredito que as coisas que Deus tem para mim é para mim, eu sempre estarei rejeitando de uma maneira até inconsciente. Eu não guardo, eu saboto o meu casamento, eu saboto o meu trabalho. Quando eu consigo um trabalho bom, eu começo a atrasar. Eu começo a pedir, eu começo a reclamar do meu trabalho. Eu peço uma casa maior e quando Deus me dá uma casa, eu começo a reclamar que a energia é muito alta, a conta de luz, a de água, o gás. E eu começo a me sabotar. O Evangelho, ele é boas novas. Portanto, onde estão as boas novas na vida dessas pessoas que recebem a palavra de Deus como condenação? Não acreditando que é para elas. Não acreditando que teu Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maiores para você. Quando você entender que viver de forma contrária à palavra de Deus é uma disfunção, você vai parar de falar de lutas, de problemas, de perseguição. Se o Senhor nos deu um espírito de coragem, porque muitos vivem com medo. Se o Senhor já garantiu e falou para nós, eu não te dei, pois não te dei um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Aonde está esse poder? Aonde está esse amor? Aonde está esse domínio próprio? Porque a covardia tira o nosso poder. A covardia tira a nossa misericórdia. A covardia tira o domínio próprio. Lembre-se que é por você acreditar na palavra de Deus é que você vai ver a bondade do Senhor na sua vida. E, portanto, o Senhor seriamente espera para ter misericórdia de vós. E Ele se levanta para ter misericórdia e mostrar a bondade amorosa para você. Porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados, feliz, para ser invejado, são todos aqueles que diligentemente, repita comigo, diligentemente, esperam por Ele.
que espera, procura e tem tempo para Ele, para a sua vitória, seu favor, seu amor, sua paz, sua alegria, sua inigualável presença ininterrupta. Quantos de nós vivemos falando, eu estou esperando no Senhor? Quantos de nós estamos falando, eu estou aguardando no Senhor? Eu estou esperando no Senhor. Aí vem o Senhor e fala para você, eu estou esperando você. Portanto, o Senhor seriamente fala, espera para ter misericórdia. O Senhor seriamente espera para ter misericórdia de vós. Você acha que você está esperando de Deus, mas Deus está esperando de você. Você está esperando em Deus o quê? Repita comigo, eu só tenho uma vida. Falo, meu Deus não está ligado ao tempo. Ele pode abreviar, Ele pode parar, Ele pode retroceder. Ele abreviou ou não abreviou o primeiro milagre em Caná de Galileia? Hã? Ah, mulher, não chegada meu tempo, não chegada minha hora ainda. Mas Deus, Ele responde, repita comigo, Deus responde fé. E é isso que me anima todos os dias. Presta atenção. Deus responde fé. Repita comigo, Deus responde fé. Fala para essa pessoa, Deus responde fé. Fala para outra pessoa que está ao seu lado, Deus responde fé. Jesus estava no terceiro dia, hoje, veio a palavra o programa de hoje, Provoca-se Milagre, é ou não é? Quem viu estava lá, não estou falando algo novo, é unção a palavra do dia. Está no terceiro dia, o vinho, tem passagem que fala que estava acabando, como hoje, e tem NVI que também fala que acabou. Enfim, o vinho estava acabando, o vinho simboliza alegria. Ali, Maria viu e falou, olha, o vinho está acabando. O que tenho com isso? O que tenho com isso não chegada a minha hora ainda? E ali a resposta que ela deu foi uma abreviação de tempo, porque ela praticou a fé, porque ela disse, faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele disser, é só isso. Faça tudo o que ele disser. Nós falamos recentemente ainda de José. Quando você pega lá em Gênesis 41, você vê o povo chegando com fome para Faraó e ele falando, vá José e faça tudo o que ele disser. Quando você faz tudo o que ele fala, o que ele manda, ele alimenta, ele sacia. Mas também eu preciso que ele pare. Deus, ele para o tempo. Josué 10, ele parou o tempo. Só a lua parou enquanto Josué estava lá. E nunca se ouve e nunca verá novamente. O relógio de Acás, ele fez retroceder 10 graus. Ele fez voltar o tempo. Ezequias, ele fez quebrar a própria sentença que ele mesmo tinha liberado. Repita comigo, Deus responde fé. Então a sentença de morte foi revogada e foi dada mais 15 anos para ele. No tempo que ele tinha vigor. E eu gosto disso. Eu gosto porque o Senhor nos ensina claramente. Ele tinha acabado de voltar daquela situação com Senaqueribe, estava orgulhoso. No auge da sua vida, tem estudos que ele fala que estava com 39 anos. Então, se foi dado mais 15 anos, ele ficou com 54, foi morrer com 54. Então, o auge da sua vida, o vigor, onde ele estava melhor, ele estava com uma sentença de morte. Mas ele virou, e a Bíblia fala, ele se voltou ali para a parede, ele esqueceu tudo aquilo que ele acreditou que era ele. E aquele ato de humildade, chorando amargamente, ele fez a sentença ser mudada. Uma sentença de morte. Uma sentença que é irreversível, porque veio do próprio Deus. E se veio dele, só ele pode mudar. Se ele fez as regras, só ele pode mudar as regras. Então, Deus, ele responde fé, é simplesmente fé.
O Senhor quer que você entenda que Ele responde fé. E Ele está esperando um ato de fé. Ele está esperando uma decisão de fé. Nós precisamos tomar decisões de fé. Sua vida não vai avançar se você não parar de nutrir pensamentos e sentimentos que te levam à incredulidade, que te arrancam da posição de fé. O Senhor, Ele fala, não deixe de falar esse livro da lei, meditar nela do dia, de dia e de noite, para que assim você cumpra fielmente e possa ver os seus caminhos prosperarem e você será bem-sucedido. Você precisa se alimentar, você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa comer somente coisas que aumentem a sua fé e te geram esperança. Em Tito diz, fé e conhecimento que procedem esperança. A fé, porque você pode ter fé, mas o que adianta ter fé aonde? A fé no conhecimento. Daquele que busca, daquele que quer saber, daquele que quer entender, daquele que quer se tornar uma pessoa poderosa, conhecida, uma pessoa que possa, sim, estar na condição do Espírito te fazer lembrar, porque o Espírito só vai fazer você lembrar de uma palavra se você ler essa palavra, se você ouvir essa palavra. É ou não é? Não vai criar, ele vai fazer você lembrar. Do quê? Daquilo que você leu. E aquilo que você leu vai te gerar esperança. Você precisa acreditar no que você está ouvindo na palavra de Deus. Repita comigo, ela não é uma religião. Você não está aqui para seguir uma religião. É para seguir Jesus Cristo, que Ele liberta e transforma vidas. Nós fomos convidados a ter um relacionamento com Deus. E ter a vida com Ele, adquirir um estilo de vida com Ele. Pedro negou Jesus por 3 vezes, aquilo foi como um golpe, uma traição. Mas ele deixou a palavra entrar no seu interior e acreditou no amor do Pai e não aceitou sentimentos de condenação nem de culpa. Pois aquilo, a partir daquela situação, ele realizou coisas grandiosas. Aquela situação de Pedro, ele viveu algo que ou ele acreditava no perdão, ou ele acreditava na misericórdia. E ele decidisse, através da palavra de Deus, mudar. Ou ele seria sucumbido ali. Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, nós seremos tomados, mortos, repita comigo, mortos. Pelas mentiras, pelas condenações que vêm do diabo. O diabo ele vai te acusar muito. O diabo vai fazer você lembrar muitas coisas. O diabo vai falar para você que você é um traidor, que você não vai conseguir, que você é um fracassado. Mas você sabe que é mentira, porque você está cheio da palavra de Deus. Então, quando Pedro ele viveu aquela situação, ele sabia que aquela situação gerou uma tristeza. E aquela tristeza precisava gerar um arrependimento, e arrependimento vem de metanoia, que é mudança de comportamento, mudança de rumo. Agora, se você não está cheio da palavra de Deus, você pode estar vivendo um remorso. Pedro se arrependeu, mudou, e dele foi construídas as igrejas. Pedra, Pedro. Agora tem alguém que não fez isso. Quando Judas, que havia traído, viu Jesus, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de, repita comigo, remorso. Ali não havia arrependimento, ali não havia mudança, ali havia remorso. E o remorso gera morte, porque o erro, repita comigo, o erro, o pecado, a consciência em Deus vai gerar tristeza. Aí o que você faz com essa tristeza? 2 Coríntios 7:9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação.
A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Repita comigo, não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, você vai ter a certeza que você se arrependeu é quando você não cometer mais esse delito, mais esse pecado. Nós podemos pecar, mas nós não podemos ser praticantes do pecado. Você não pode ser o praticante do erro. Você precisa errar, aprender, virar a página e não se lembrar mais, porque Jesus não se lembra mais. Ele te perdoou. E se você cometer de novo, então você precisa analisar e pensar o que está me fazendo cometer esse ato de novo. Porque então eu não mudei. Porque ainda eu estou cheio de mim. Eu não me esvaziei. Eu não me enchi de Deus. Porque quando eu me encho de Deus, eu não quero errar. Eu não quero pecar. Eu fujo da aparência do mal. Se tem uma aparência, se tem algo que aparenta um problema, algo que eu já fui tentado e caí, eu não vou chegar perto. Eu não vou me aproximar. Porque eu quero agradar a Deus. Eu amo a Deus. Quando a palavra de Deus entra no coração de uma pessoa de forma revelada, algo que o diabo não consegue fazer é culpar. Quando ela entra de forma revelada, aquilo é como uma luz acendendo, uma clareira acendendo uma sala escura. Você consegue enxergar, você consegue ver. E aquilo não está mais apagado, você consegue enxergar. O sentimento de culpa e condenação é introduzido pelo diabo para impedir que as pessoas falem com Deus após o erro. Por exemplo, se você tem uma identidade em Cristo, sabe que mesmo que erre, a misericórdia, o amor e o perdão do Senhor não lhe são dados por merecimento, mas simplesmente pela fé. Se você erra, você acredita que Deus te perdoou. Ainda a Bíblia nos ensina, não se apresente ao Senhor com consciência culpada. Mas eu preciso viver pela fé. O Espírito Santo não pode ocupar a vida de uma pessoa se ela estiver cheia de si mesma, cheia de pensamentos, cheia de sentimentos miseráveis. Em Marcos 5,25 diz, uma mulher na multidão sofrera de uma hemorragia há 12 anos e sofrera muito sofrimento nas mãos de muitos médicos. Repita comigo, ela gastou tudo o que tinha. Ela gastou tudo o que tinha. Não foi ajudada, mas em vez disso piorou. Ela tinha ouvido sobre Jesus e ela foi atrás dele na multidão e tocou no seu manto. A história dessa mulher se assemelha a muitas pessoas que já tentaram e nada funcionou. A primeira coisa que ela perdeu o seu tempo. E o tempo não volta. Ela perdeu o seu dinheiro. Ela perdeu a sua energia. Ela perdeu sua credibilidade. Ela era impura. O diabo condenava. Você não merece, você não pode, você não vai sair disso. Você gastou tudo, está vendo? Você vai morrer assim, com essa hemorragia, com uma situação tão difícil. Ela não conseguia, ela fez tudo o que podia, gastou tudo o que tinha, investiu tudo o que tinha nos médicos, nos especialistas, nos doutores, em tudo, e nada conseguiu. Mas ela pensou, e algo para mim que é muito forte isso, porque ela pensou,
E aquelas pessoas que mais chamaram a atenção de Jesus foi aquelas que ele não precisou tocar para curar. É ou não é? Centurião, Cananeia. Olha o nível de fé. É esse o nível de fé que eu quero que você entenda hoje aqui. É uma fé que chama a atenção porque ninguém falou para ele. Você pode, puxa lá, todo o processo, todo o caminho. Desde quando ele chegou no capítulo, indo para o Gadareno, depois encontrou a filha de Jairo, ou melhor, o Jairo. E aí ele foi fazendo esse caminho, esse percurso, até ir e passar. E havia ali uma mulher, que ela ouviu falar de Jesus. Mas ela também ouviu falar de muitas pessoas que poderiam realizar. Mas ela acreditou porque se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele criou tudo, se Ele é o Filho de Deus, só basta eu tocar e nem precisa ser de frente, pode ser de costa. Ela chegou por trás dele porque pensou, só basta eu tocar e eu serei curada. Só basta eu chegar neste lugar e ungir a porta desta empresa e ela será minha. Só basta eu chegar e ungir esta casa e eu vou sair do aluguel. Só basta eu chegar e ungir o pé do meu filho, da minha esposa, e ela vai sair desse leito de hospital. Só basta eu chegar e ungir a minha carteira de trabalho e Deus vai me dar esse emprego. E Deus vai aumentar o meu salário. Só basta eu chegar e ungir a lista dos meus clientes e eles vão comprar mais. E Deus vai tirar da mão do ímpio e vai botar nas minhas mãos. Só basta eu ouvir uma palavra e aquela palavra ser uma verdade tão absoluta. Desde o Gadareno ele não conseguia andar. Medita depois nesse capítulo. Todo momento a multidão tocava nele. Todo momento as pessoas estavam empurrando ele. Estavam tocando. Mas ninguém, repita comigo, ninguém tirou poder, tirou milagre, tirou virtude dele. Porque você precisa acreditar. Será que não havia nenhum doente naquela multidão? Será que ninguém tinha um problema ali? O que aquelas pessoas queriam fazer? Tirar uma selfie com Jesus? Aquela mulher ela sabia que ali havia uma oportunidade. Paulo diz, sejam sábios aproveitando ao máximo as oportunidades com Jesus passa. Você não pode parar. Você não pode parar de gritar. Você não pode, independente do que falaram para você, você passa no meio da multidão, você agarra nesse manto, porque você crê que Deus vai fazer este milagre. E Ele vai fazer. Quando você vê o centurião, a mesma coisa. Nem foi ele lá, porque ele disse que não era digno, mas ele era sujeito à autoridade, bastava uma palavra liberada, que o servo dele seria restaurado. E Jesus virou para a multidão e falou, nem em Israel vi tanta fé. Nem em Israel vi tanta fé. E quando os amigos do centurião voltou, ele já estava bem. A Cananeia, a mesma coisa. Mas não vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Vai. Aqueles 4 amigos com o paralítico, não havia como entrar pela porta, eles criaram uma saída no telhado. Quem disse para eles que poderiam entrar pelo telhado? Mas também quem disse que não podia? Estão entendendo? Isso é ato de fé. Você entendeu que Deus colocou no seu coração
Neemias não era construtor, mas Deus colocou no coração, e Deus fala, Deus colocou algo grande, poderoso, no meu coração. E é isso que você precisa acreditar. Se Ele brotou algo no teu coração, Ele bota tanto o querer quanto o realizar. Crie meios, uma palavra, um toque, tocando na veste, liberando uma palavra. Maria, a mesma coisa. Ezequias, não se conforme com uma sentença. Porque se Deus se agradar de você, Ele vai te botar na terra. E os inimigos que estão lá, você vai devorar como pão. É isso que nós precisamos acreditar. Tenha um ato de fé agressivo, inédito, criativo. Vá e toque no manto. Vá, procure, busque, acredite, possua. Tome posse da sua terra. Porque essa mulher, ela tinha todos os motivos para não ir lá. Uma mulher com fluxo, eu sei. A Jéssica fala, vira e mexe, quando está naqueles dias, dói ali, dói aqui, dá aquela pressão. Não é fácil, imagina 12 anos. Imagina a fraqueza. Imagina todas as pessoas falando, quem é você? Sai daqui. Não toca em mim. Na mesma hora parou de escorrer, a Bíblia diz. Foi imediato. Quando nós agimos a nossa fé, situações que estão como uma hemorragia na nossa vida são cessadas. E você precisa acreditar que situações que estão com uma hemorragia há muito tempo na sua vida será cessada, será encerrada, será curado e acabou. Deus encerra com um ato de fé, de você acreditar, é para mim. Eu creio, porque eu pensei, a Bíblia diz, pois ela pensou, se eu apenas tocar em suas vestes, repita comigo, ficarei curada. O que quer dizer isso? Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. Um passo, um toque, uma aproximação. E aquilo que estava anos, até décadas, é resolvido. Imediatamente seu fluxo de sangue secou e ela sentiu em seu corpo e soube sem qualquer dúvida, repita comigo, e soube sem qualquer dúvida que ela estava curada de seu sofrimento. Ela soube que estava curada de seu sofrimento. Imediatamente Jesus, reconhecendo em si mesmo que o poder tinha saído dele, virou-se na multidão e perguntou, quem tocou em minhas vestes? Seus discípulos disseram, vês a multidão que se aperta ao redor de ti, de todos os lados, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Ainda ele ficou olhando em volta para ver a mulher que havia feito aquilo, e a mulher, embora estivesse com medo e tremendo, consciente do que havia acontecido com ela, veio e se prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. Disse-lhe, filha, a sua fé, a sua confiança pessoal e confiança em mim. Repita comigo. Se você é filho ou uma mulher, se você é filha, fala filho. A sua fé, a sua confiança pessoal e confiança em mim restaurou qual área da sua vida? Então fala. Restaurou o meu financeiro, o meu casamento, a minha saúde. Vá, fala agora, repita comigo. Vá em paz. E seja permanentemente curado de seu sofrimento. Feche os olhos e pela fé, decida agora qual é o ato de fé que você vai tomar e já veja
essa situação permanentemente resolvida. Essa situação permanentemente curada. O seu sofrimento acabando. Veja e acredita, pela fé. Porque aquela mulher, ela começou na mente, ela pensando. Então começa na sua mente nesse momento. Se eu fizer isso, que o Senhor está me pedindo, porque o Senhor está esperando por mim, seriamente, Ele está esperando para derramar misericórdia, derramar o favor na minha vida, pela fé. Eu serei curado, eu serei curada, eu serei livre. Eu vou pagar essa dívida, eu vou ser empregado, eu vou sair do aluguel, eu vou parar de andar a pé. O Senhor vai me dar um carro, uma moto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. O Senhor vai me colocar assentado entre príncipes. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Todas as vezes que eu levo algo para a bispa autografar, ela sempre coloca o mesmo versículo. Muitas vezes, às vezes ela muda, mas a maioria das vezes é o mesmo versículo. E um versículo que está no estacionamento. Pois conheço os planos e pensamentos que tenho para ti, diz o Senhor, planos para a paz e o bem-estar, e não para desastre, para te dar um futuro e uma esperança. Repita comigo: Deus que sabe os planos que tem para mim. E Ele começa sempre com paz. Você sabe o que é paz? Algo que não é comprado. É uma conquista isso. Com uma vida doadora, generosa. Uma vida fazendo o que é certo. Sabe aquela paz que Jó nos ensina? Que cada jantar que ele estava na casa dos filhos, ele oferecia porque ele pensava, caso ele estivesse fazendo algo, eu vou oferecer um sacrifício porque eu preciso de paz. Jó fez o serviço. Quando foi tirado, ele confiou, ele não chorou pelos filhos. Davi chorou, Jó não chorou. Porque Jó é chamado por Deus de homem íntegro, reto, homem que teme a Deus e se desvia do mal. O homem que estava por inteiro, o homem que andava na retidão, a retidão é os caminhos do Senhor. Então ele estava por inteiro, então esteja por inteiro no Senhor. Esteja reto nos caminhos do Senhor. Tema o Senhor, deixa o Espírito Santo apertar o seu coração quando você estiver errando. E deixa o Espírito Santo empurrar as suas costas quando você estiver segurando um ato de coragem. E deixa o Espírito Santo te desviar do mal quando você estiver indo de em frente com a aparência do mal. É viver uma vida reta. Paz é isso. Planos para a paz e o bem-estar, e não para desastre, para lhe dar um futuro. E todos nós queremos isso, um futuro. Mas o que é um futuro sem o Senhor? Isso não é futuro. Sem Deus não tem futuro. Sem Deus não tem vida. Quando rejeitaram as palavras de Jesus, ele virou para os discípulos e falou: vocês também vão? Não. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Só tu tens as palavras, só tu vem a verdade, só tu vem a ressurreição, só tu é o caminho, só tu provém a vida.
Onde eu estou procurando? O que eu quero mais se não vem de Deus? O que eu tenho se não veio por Deus? A saúde que eu tenho se não veio dele? Quem você acha que você é se não veio dele? Olha, quando nós vemos Deus, Ele rebatendo os questionamentos de Jó, em Jó 39. Jó fez muitas perguntas, mas Deus, Ele botou ele no lugar. Senta aí que agora você que vai me responder. E você vê Deus fazendo perguntas assim. Quem criou? Quem fez? Mas Deus nos coloca em um lugar tão grande, tão alto. Porque às vezes a gente faz questionamentos tão pequenos. Por que eu estou vivendo ainda nesse lugar? Por que ainda eu estou vivendo esse problema? Por que ainda eu estou passando por esse problema? Por que ainda eu estou vivendo essa desgraça na minha vida? E Deus faz perguntas. Quem sustenta tudo? Quem criou tudo? As perguntas que a gente não tem resposta. Nós não temos resposta para as perguntas que Deus faz. Porque quando Deus fala que você está errado, ponto. Essa é a realidade. Você não vai ter resposta. Mas Ele mostra um Deus que Ele cuida dos detalhes. Olha, se você pegar, você vê Deus cuidando dos detalhes e você precisa sair daqui com essa consciência. Deus cuida dos detalhes da sua vida. Nós temos mais de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. E Deus, Ele fala que sabe a quantidade exata de cada cabelo que tem na sua cabeça. Meu Deus do céu. Deus, Ele sabe cada cabelo que você tem no seu corpo. Deus sabe do fim antes do início. E ainda a gente acha que Ele não vai fazer. Ele sabe na ponta da sua língua todos os fios, desde o nascimento até o final. Deus, Ele cuida desde as cabritas aos avestruzes. E Ele fala isso, depois você vê lá os detalhes. Falando, você sabe, você vê quanto tempo ela dá à luz, os cabritos, as cabras montesas. Você sabe quanto tempo ela dá à luz? Quanto tempo ela faz? Você sabe do avestruz que ele bota seus ninhos sendo chocados no pó? Você não sabe de nada. Deus, Ele faz esse mundo ser sustentado e tudo anda por causa dEle. E Ele se preocupa desde o animal que você nunca nem viu e nem sabe do que eu estou falando, até a sua própria vida e a sua descendência. E Ele te criou a imagem e semelhança dEle. E Ele te deu uma função. Aprenda, ouça e passe bem o bastão para a próxima geração. Esse é o objetivo da nossa vida. Ser um bom exemplo para a próxima geração. É um caminho sendo preparado para outros percorrerem os caminhos. E eu quero que você tenha um ato de fé e tome uma decisão na sua vida. Eu vou me aproximar mais de Deus e vou tomar uma atitude na minha vida espiritual. Fala, eu vou querer, meu Deus, eu quero mais o Senhor. Fala para o Senhor, qual é a decisão que Ele está esperando de você? Ele está esperando uma decisão, fala para Ele, hoje eu estou tomando essa decisão e você sabe qual é. Você sabe qual é, se aproxima dEle hoje. Fala com Deus. Não saia daqui do mesmo jeito, não, você vai sair daqui para viver o melhor tempo da tua vida. Você está sendo preparado para viver um ano, uma vida, uma geração, no seu trabalho, na sua família. Você está sendo preparado para viver uma grande restauração. Mas para isso, você precisa sustentar. Ter uma sustentação que vem de Deus.
Fala para Deus. Hoje eu decido, meu Deus, me aproximar do Senhor. Eu sei que eu pensei demais, eu sei que eu não fiz o que deveria fazer. Eu sei que duvidei em muitos momentos, mas hoje eu me aproximo de Ti. Hoje eu me aproximo de Ti. Hoje você se aproxima de Deus. Fala para Deus, hoje eu me aproximo do Senhor. E eu sei, um passo que eu der, eu vou viver o extraordinário, o impossível na minha vida, na minha família. Fala com Deus e faça um voto com Ele hoje. Tome um ato de fé, é simplesmente fé, tudo vem da fé. Hoje é o dia que você vai tomar decisões pela fé. Tome essa decisão, porque Deus vai sustentar e você vai vencer e vai passar. Hoje nós estamos sendo colocados no vale da decisão. Decida hoje, hoje é o seu dia. Estamos indo para a terceira semana, o terceiro jejum. Não, Deus quer abençoar. Fala com Deus. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma desça. Eu não temerei, eu não temerei. És minha no início da reunião, a bispa falou sobre Ezequiel. Mantenha seus olhos fechados e só me ouça. Quando você vai para o final de Ezequiel, você entende o início. Quando você vai para o final, você vai entender o seu início. Quando você pega em Ezequiel 37:11, você lê: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, esse exército que estavam lá, os ossos daquele exército, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Quando você começa a viver uma vida seca, você começa a perder a esperança. A primeira coisa que Jesus disse, ou melhor, depois que a Maria disse em Caná da Galileia, faça tudo o que ele dizer, ele mandou, pega os vasos e encha de água. Porque é assim que o Senhor pede para você viver. Você precisa se encher de Deus. Você precisa se encher, senão o Senhor não pode transformar essa fé, esse espírito em alegria. Ele não pode transformar essa água em vinho se você não se encher. Não encher esses vasos de muita água. Esse exército tinha morrido, mas morreram no coração. Quando você perde a esperança, você perde tudo. Clamem ao Deus da esperança. Clamem ao Deus da esperança. Clamem ao Deus, Paulo diz isso. Clamem ao Deus da esperança. Clamem ao Deus da esperança. Busquem ao Deus da esperança. Você não pode perder a esperança. Você precisa continuar acreditando. Você precisa acreditar que hoje muitas portas foram abertas aqui hoje.
Hoje as decisões estão fazendo portas serem abertas. Hoje uma aproximação está fazendo portas serem abertas. Hoje essa unção, este favor está fazendo portas serem abertas. Hoje o Senhor está dando respostas para aqueles que vieram buscar respostas. Hoje o Senhor está curando aqueles que vieram buscar uma cura. Hoje o Senhor está prosperando aqueles que vieram buscar ao dono de toda a riqueza e prosperidade. Hoje o Senhor veio dar força a você que veio buscar aquele que obtém toda a força e poder e pode transformar grande e forte e pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Você precisa de riqueza, Deus te dá. Você precisa de força, Ele te dá. Você precisa de um pai, Ele é o seu pai. Você precisa de um amigo, Ele é seu amigo. Você precisa de vida, Ele é a sua vida. Então hoje é uma decisão de você acreditar. Coloque na sua mente: eu vou conseguir. Eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou cheio do Espírito Santo. Aonde eu toco anda, aonde eu toco flui, aonde eu piso se abre. Eu sou focado, eu sou poderoso, eu sou melhor em tudo que eu realizar. Eu tenho visão, discernimento, bom senso, misericórdia, empatia, persistência, consistência, continuismo, perseverança. Eu sou determinado, eu sou poderoso, eu vou viver o melhor mês ainda, esse final de mês, e eu vou viver o melhor ano da minha vida, para a glória de Deus, porque não é para Ele, não é para mim, é para Ele, tudo vem dEle. Então creia. Deus restaurando áreas, portas, muros que estavam em ruínas. Pegue o seu propósito nesse momento e declare tudo aquilo que você colocou, já como algo real, algo concreto, já realizado. As portas sendo abertas. Veja o Senhor te usando e te dando discernimento. Vendo o Senhor restaurando esta área que estava em ruínas. Veja o Senhor curando. Veja o Senhor libertando. Veja o Senhor restaurando. Veja o Senhor restituindo o tempo e aquilo que lhe foi roubado. Tudo aquilo que foi perdido. Veja e declare e creia. Simplesmente se eu me aproximar, simplesmente se eu tocar uma palavra do Senhor, era aquilo que o centurião disse: uma palavra é o que eu preciso, um toque é o que eu preciso. Se eu procuro, se eu venho saciar a minha fome e a minha sede no Senhor, Ele é o pão da vida, Ele é a fonte de água viva. Então declare que tudo que você colocou no seu propósito, você já está vivendo. E da mesma forma que a mulher do fluxo de sangue, ela pensou, porque aquilo foi colocado no coração dela, e ela creu que aquilo era possível. Você crê, porque foi colocado no coração de Neemias. Então você vai crer o que foi colocado no seu coração. Deus espera hoje você dar esse passo de fé, e você crê que ao você ir a esse lugar, ao você ungir, ao você orar, a você ter esse ato de coragem, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Então creia, pela fé, o Senhor já realizando tudo aquilo que Ele colocou no seu coração.
Deus, Ele frustrando os seus planos e mostrando que os planos dele é muito melhor. E você vivendo coisas muito maiores, milagres muito maiores, uma vida muito mais abundante e poderosa. Creia. E fala, eu creio, Senhor, no que o Senhor está fazendo hoje aqui. Eu creio. Simplesmente fé. Hoje, eu estou provocando o meu milagre. Provoque o milagre neste momento. Provoque. Avance. Não se intimide. Sempre o diabo vai falar que você não consegue, que você não vai conseguir. Mas você sabe que você vai conseguir. Você é capaz e você vai viver. Porque ele é um mentiroso e nunca houve verdade nele. Mas o seu Pai é a verdade. Ele é a verdade que você precisa. Então creia e já declare tudo aquilo já realizado. A minha vida, meus planos, os meus propósitos sendo materializados, concretizados, realizados. Eu vivendo todas as minhas restaurações para a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu saio dessa segunda-feira com a certeza, eu vou viver, porque é isso que o Senhor mandou. Eu possuir a terra, eu acreditar, acredite no que Deus tem para você. Acredite. Decida acreditar hoje. Decida acreditar. Você não precisa mais de uma palavra. Você não precisa mais de um culto. Você não precisa de mais um programa. Você precisa acreditar a partir de agora. Acredita. Acredita, porque você vai viver em o nome do Senhor Jesus. Eu creio que você vai viver para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado e vamos realizar a oração da concordância. E eu quero que você crendo, você concorde com essa pessoa. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Pode fazer uma corrente. Chega perto dela. Creia. Creia e concorde com o propósito dela. Concorde com o propósito dela. Hoje eu creio e hoje eu declaro na tua vida. Eu declaro materializado, concretizado, realizado. Eu declaro você vivendo restaurações. Eu declaro você vivendo restituição. Eu declaro você vivendo o melhor tempo da tua vida. Eu declaro que você vai viver ainda na terra dos viventes. Tudo aquilo que você está buscando, aquilo que você está clamando, em uma só fé, em uma só oração, em um só Espírito, nós concordamos, meu Pai, juntamente, meu Pai, com o nosso povo, e cremos, meu Pai, que o Senhor já realizou, meu Deus. Nós cremos, meu Pai, portas sendo abertas, nós cremos, meu Deus, o Senhor restaurando todas as áreas da minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu saio daqui hoje já com as respostas pela fé que eu vim buscar. Concorde com o propósito dessa pessoa e fala para ela, você vai viver o seu milagre, pela fé você vai viver o seu milagre, em o nome do Senhor Jesus. Nós cremos, meu Pai, e eu concordo com cada oração, com cada pedido, com cada clamor, com cada propósito, com cada foto, com cada nome, com cada oração, com cada clamor, meu Deus, que está sendo apresentado, meu Deus, para o Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Nós cremos, meu Pai, meu Deus, que no dia de hoje nós estamos tendo e vivendo já muitas respostas, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu tomo posse, eu ligo aqui na terra para que seja ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém.